Talvez esse seja o último vídeo aqui desse canal, então eu vou ser muito franco, muito rápido, muito direto, vai ser um vídeo muito curto, sem enrolação, mas eu vou te contar alguns segredos aqui, meus, segredos de bastidores, vou te falar um lance que eu não sei como você vai reagir, mas eu vou te falar. No dia 1º de maio, eu gravei o primeiro vídeo aqui dessa sequência, né? Eu tava há anos sem gravar nada, fiz um vlog, e nesse vídeo eu falei que eu tava há muitos anos querendo fazer, tava começando ali, mas o dia que não desse não daria mais. E estão acontecendo algumas coisas que estão me trazendo para esse vídeo, para esse momento agora aqui. E realmente eu não tenho muito tempo, minha vida é uma correria. O último vídeo agora que eu postei, eu gravei no próprio dia. O vídeo tinha que estar lá às 11h11, né? Eu tô fazendo toda segunda, quarta e sexta às 11h11, pelo menos foi o que eu coloquei. Caso precisasse furar, eu furaria. Mas eu me programei isso para toda segunda, quarta e sexta às 11h11. E o último vídeo eu fiz em cima da hora, tive que gravar de manhã correndo porque eu não tinha tempo. E aí eu vi que depois que eu postei, o áudio ficou ruim, porque o microfone estava com pouca bateria. Teve cena que ficou com um enquadramento errado. Quase que o vídeo não saiu. O vídeo anterior ainda, o de segunda-feira, eu fiz no sábado. Foi no sábado, eu fiz no sábado, mas só consegui upar o vídeo na segunda-feira na estrada. Eu vim dirigindo de Santa Catarina até o Rio e o computador dentro do carro, subindo o vídeo no meio do caminho. Quase que o vídeo de segunda-feira não sai também, sabe? Então eu tô reavaliando algumas coisas aqui, principalmente depois de uma conversa que eu tive com um amigo semana passada. Semana passada eu tomei um café com um amigo chamado Adelardo. Você precisa conhecer, ele faz parte da família Maoli. Eles têm um perfil muito legal, produzem conteúdo, tem mais de 1 milhão de seguidores. E eu tava conversando com ele semana passada, tomando um café. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Eu tava tomando café com ele e ele me falou uma coisa que bagunçou minha cabeça. Ele disse o seguinte, pensa comigo, tá? Ele falou, todo recurso que você não sabe que tem é como se você não tivesse, né? Por exemplo, se você tem um dinheiro numa conta e você não sabe que você tem esse dinheiro, é como se você não tivesse esse dinheiro, porque é um recurso que você não sabe. Aí ele me perguntou, quanto tempo você ainda tem? Eu falei, eu não sei. Ele, então você não tem tempo. E aí eu pensei, cara, eu não posso perder tempo, não posso desperdiçar tempo. E eu linkei isso com uma pergunta. Eu tive um podcast há pouco tempo atrás. Eu sempre encerrava os episódios com uma pergunta. E a pergunta era, se você tivesse uma única coisa para falar, para que todo mundo ouvisse, o que você diria? E essa era a pergunta que eu encerrava com meus convidados. E eu linkei isso à provocação que o Adelardo me fez, né? Primeiro é que se a gente não sabe quanto tempo tem, então a gente não tem tempo. Isso me trouxe um senso de urgência muito grande. E é importante a gente ter essa consciência. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser. Com esses meus dias corridos, pode chegar um dia em que eu não consiga mais fazer vídeo. É provável que esse seja o meu último vídeo. Os últimos 2 quase não saíram, sabe? Mas não só o senso de urgência, mas não basta senso de urgência ser um senso de propósito. Se eu tivesse uma única mensagem para dizer e que todo mundo pudesse ouvir, que mensagem seria essa? E nesse vídeo aqui, eu estou tratando como se fosse o último vídeo. O último vídeo, se eu não tiver outra possibilidade, o que eu não posso deixar de falar? O que eu não posso abrir mão de dizer? E eu não sei como você vai reagir a isso, mas eu vou te falar. Para mim, religião é a pior coisa que existe. Você me ouve muito falar sobre Deus aqui, sobre Evangelho, mas para mim a religião atrapalha mais do que ajuda. Porque todas as religiões têm um único Deus em comum, e esse Deus é o homem. Toda religião é baseada no homem, é o homem no centro. Toda religião é um conjunto de regras que você tem que cumprir, e aquelas regras que você
aquela listazinha do que você não pode fazer, né? São duas listas, uma do que você tem que fazer e outra do que você não pode fazer. Religião é basicamente isso. Aí, se você cumprir as regras, parabéns, você está salvo, ou vai reencarnar certo, ou vai ver Deus, ou não vai para o inferno. Então, no final das contas, sempre baseado nos erros e acertos do próprio homem. É o homem no meio da história e tudo girando ao redor do homem. Mas eu acredito num lance mais poderoso que religião, que é o próprio evangelho. Eu não estou falando da religião evangélica, eu estou falando de evangelho. O evangelho, para mim, é a pessoa de Jesus, tá? É quando o próprio Deus olha para a humanidade caída, longe dele, sabe? E aí o próprio Deus se faz homem, vem em nossa direção, resolve o nosso problema de pecado, assume a culpa no nosso lugar para nos reconectar consigo mesmo. E ele não ganhou nada com isso, porque ele é que é a fonte de tudo, né? Tudo vem dele, por ele, para ele. Ele só fez por amor. E aí o evangelho para mim é totalmente de graça. É quando eu admito que não importa o que eu faça, nunca vai ser suficiente. Mas eu também paro de me condenar, porque isso não tem a ver com o que eu faço. Eu também não posso me condenar pelos meus erros, que eu tenho que admitir que eu não tenho o suficiente, aceitar a graça redentora de Jesus e me tornar um com Deus. Ponto. E deixar que ele me mude de dentro para fora, porque não é comportamental, tem que ser de dentro para fora, que não é mais baseado em mim, não sou eu no centro, é Deus no centro. E aí ele que vai mudando de dentro para fora. Aí com isso acaba com o meu senso de justiça própria, sabe? Porque o que a religião faz tem hora que você... Não sei se você já passou por isso, tá? Tem hora que você cumpre as regras, você se acha a pessoa mais incrível do mundo. Pô, que incrível, eu tô cumprindo as regras, Deus me ama, com certeza Deus vai me abençoar. Tô jejuando, tô orando, tô lendo a Bíblia, tô dando oferta, Deus vai me abençoar. Aí tem hora que você erra, porque a gente é humano, né? Aí você falha, você peca, você descumpre o que você falou que faria, aí você começa a se sentir a pessoa mais terrível do mundo. Aí você fala, caramba, eu não posso me aproximar de Deus, eu pequei, não consigo nem orar, nem ler a Bíblia. Isso tudo é a religião que faz. É o senso de justiça humano, porque se quando você acerta, a glória é sua, e quando você erra, coitadinho de você, quer dizer que a história está girando em torno da sua pessoa, dos seus erros e dos seus acertos. Mas o Evangelho nos tira desse lugar de meritocracia, de justiça própria, e coloca Jesus no centro da história. Aí não tem mais a ver com meus erros nem com meus acertos, tem a ver com o fato de que eu tentei fazer certo e nada disso foi suficiente para me salvar. Então a glória não é minha, dos meus acertos. E todas as vezes que eu erro, cara, tem uma graça redentora que me traz de volta para o centro. Então, no final das contas, nem meus erros nem meus acertos importam tanto, o que importa é que ele seja o centro. E aí, quando eu acertar, glórias a ele, quando eu errar, caramba, Deus me traz de volta para o lugar da sua vontade. E aí para essa questão de tanta gente se dizendo ateu, né? Tanto cara se dizendo ateu simplesmente porque se frustrou com religião. E de fato, religião é essa grande porcaria que nos afasta de Deus mais do que nos aproxima dele. Mas eu vou te falar uma parada. Existe muita nota falsa, né? Muito dinheiro falso circulando. Mas nem por isso você para de usar o seu dinheiro verdadeiro. Não é porque existe dinheiro falso que o seu dinheiro verdadeiro perde valor, que você para de usar seu dinheiro verdadeiro. O falso não invalida o que é verdadeiro. Existe muita porcaria por aí dita em nome de Deus, mas Deus continua existindo e sendo muito real e verdadeiro, entendeu? O que você faz para conhecer a nota falsa? Existem muitos tipos de falsificação. Você nunca vai conseguir descobrir o falso estudando o falso. Você descobre o falso estudando o verdadeiro. É assim que se descobre se uma nota é falsa ou não. Você pega uma nota verdadeira, aprende todos os detalhes da nota verdadeira. Se tiver algo a mais, algo a menos, a outra nota não é verdadeira, ela é falsa. Então, não dá para simplesmente abrir mão de Deus porque existe muita porcaria por aí. Existe muita porcaria. Mas você quer se proteger das porcarias? Mergulha em Deus. Mergulha no que é verdadeiro, no que é real, entendeu? E deixa que ele muda. Ele cura a ansiedade, ele cura a depressão, ele coloca a sua vida em ordem, ele tem poder para restaurar a família, reestruturar a sua saúde física. Eu acredito nisso. Eu acredito num Deus que muda de verdade histórias e ele faz isso de dentro para fora. Não tem a ver com sua possibilidade, com sua capacidade, com o seu intelecto. Tem a ver com quanto você é capaz de se render e deixar que ele faça.
Esse vídeo tá muito difícil de sair porque eu tô com uma dor de cabeça muito punk hoje. Tô há 3 dias com uma dor de cabeça que não passa. E aí eu pensei, cara, pode chegar um dia em que eu não grave mais vídeos. Pode chegar um dia em que minha rotina me atrapalhe tanto, me consuma tanto, que eu não consiga produzir vídeos. Então, se fosse o último vídeo, o que eu diria? Porque é um tempo que eu não sei se tenho, eu não tenho, né? E se eu pudesse dizer uma única coisa para todo mundo ouvir, o que eu diria? É isso, cara. Deus é verdade, Deus é real. Nós vivemos num país cristão, né? Em sua maioria. Só que a maioria é cristão de si mesmo, né? Vivendo um cristianismo segundo o seu próprio jeito, suas próprias regras. Não vale a pena não, cara. Porque você não sabe quanto tempo você tem. Deixa ele cuidar. Deixa ele mudar. Desiste de fazer do seu jeito e deixa ele fazer do jeito dele. Quando você faz do seu jeito, você só tem o resultado do seu próprio recurso, da sua própria força. Quando você deixa ele fazer do jeito dele, aí você tem os resultados da força dele, do jeito dele. Ele é maior do que a gente. E ele te ama. E ele é bom. Ele não está condenando você, ele não está irado com você. A Bíblia fala que Deus já aliviou a ira que ele tinha, porque a ira dele não era contra os homens, é contra o pecado que nos afastava dele, porque ele ama a gente, entendeu? O problema dele não é com a gente, é com o que nos afasta dele. E ele está virado com o pecado, e só que ao invés de aliviar a ira dele em nós, ele aliviou a ira dele em Jesus. E já resolveu esse problema, e não está irado com você. O problema do pecado já foi resolvido lá na cruz, pô. Já tem uma nova vida disponível. E não tem a ver com religião, tem a ver com se render. E falar, aí onde você está? No quarto? Na sala? No carro? Não sei qual a sua situação, não sei qual a sua situação, mas eu sei que ele resolve. É só se desarmar e falar, Deus, resolve o que eu não consigo resolver. Preciso de você. Se esse for meu último vídeo, eu vou estar muito satisfeito. Se isso mudar alguma coisa na sua mente, Deus é bom, pô. Valeu. Talvez até a próxima.